Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cura pelas Mãos que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu Instagram. Hoje em especial, vamos ver se essa live vai rolar, se as pessoas vão conseguir assistir, porque nós estamos com uma instabilidade nas plataformas do Instagram, WhatsApp, Facebook. Desde meio-dia e meia, mais ou menos, eu tava usando tudo normalmente, quando de repente, parou tudo. Como é que vocês se sentiram sem poder ter acesso a essas plataformas hoje? Coloca aqui pra mim nos comentários, vocês que estão chegando. O WhatsApp da Mendes bugou tudo. Então, gente, um dos meus WhatsApps não, parece que voltou agora. Não. O WhatsApp de vocês voltou a funcionar? Porque o meu aqui eu tenho 3. Um voltou, outros não. E aí eu vou até pedir para vocês um pouquinho de paciência. Eu vou até ver aqui se os WhatsApps voltaram para eu poder disparar a mensagem avisando que a live começou. Mas eu não sei. Pois é, eu também fiquei louca. Ó, eu só não cheguei no nível de desespero porque ele voltou a funcionar agora. Talvez se ficasse até amanhã, eu acho que eu entraria no modo desespero. Mas assim, é nesses momentos que a gente vê a nossa dependência das redes sociais, né? Toda hora eu pensava assim, nossa, eu preciso mandar uma mensagem para fulano. Daí eu pegava o celular e não tava funcionando. Aí beleza, eu ia fazer outra coisa, daí a pouco eu pensava assim, nossa, deixa eu postar um story, ia lá, abria o Instagram e nada. É muito doido, né? E no meu caso, além não é só uma dependência emocional, pessoal, de convivência, né? Eu trabalho com essas ferramentas. E aí tá tudo travado, eu não consegui disparar as mensagens. Parece que voltou, gente, vamos ver. Parece que voltou. Aguenta aí um pouquinho que eu vou mandar uma mensagem aqui nos grupos de WhatsApp para poder avisar da nossa live. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo conectar as coisas aqui. E aí eu vou enviar e a gente começa. Só um pouquinho de paciência aí. Não, a gente não... Eu passei a usar o Telegram. Não sei se vocês têm o Telegram. Foi o que me salvou hoje para poder me comunicar com as pessoas, inclusive com toda a equipe, com os colaboradores. A gente trabalha totalmente de forma online. E com isso, hoje a gente ficou sem comunicação. Vamos ver, parece que agora vai. Para quem tá chegando agora, galera, boa noite. A gente tá aqui comentando sobre essa queda, né, que a gente teve nas plataformas. E eu vou começar a live em alguns minutinhos, só tô conectando aqui a plataforma de disparo de mensagens no WhatsApp para ver se eu consigo avisar o pessoal. Então vamos lá. E aí vocês que estão no grupo do WhatsApp lá da jornada, vocês vão me ajudar e vão me falar se a mensagem chega. Vamos lá, vou testar. Deixa eu avisar aqui. Live. Nem vou escrever muita coisa para ser mais rápido. Vou colocar aqui, ó. Estamos ao vivo. Hoje é dia 4. Aí, enquanto isso, aproveitem e compartilhem. Clique aqui no aviãozinho, ó, compartilhe essa live com os colegas de profissão, com pessoas que você conhece que trabalham com massagem, para me ajudar a divulgar aqui a live, já que eu não sei se o WhatsApp vai rodar, vai funcionar direitinho. Vamos ver, eu programei a mensagem, vou ficar de olho aqui para ver se ele envia. Deixa eu só pedir para o Fábio
conectar o WhatsApp dele. E o pior é que agora vai chegando um monte de mensagem atrasada, né? Um monte de mensagem que a gente tinha enviado à tarde que não foi. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir pro Fábio conectar o celular dele. Ufa, graças a Deus, né? Voltamos para a realidade, estamos todos conectados e vamos começar mais uma live. Daqui a pouco dispara as mensagens para avisar o pessoal de que estamos ao vivo, né? Então essa é mais uma live do projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira aqui no meu Instagram. E o objetivo desse projeto, né, Cura pelas Mãos, é poder abordar com vocês nessas lives temas relevantes desse universo da spa terapia, para ajudar você, profissional que já trabalha com massagem, ou você que quer começar a trabalhar com massagem, a se tornar uma referência na massagem terapêutica. Tati, avisei as meninas pelo Telegram. Um beijo, obrigada, Tati. Inclusive, para todos vocês que são pupilas e pupilos, avisem os colegas lá no grupo do Telegram para mim, que a gente não vai conseguir mandar a tempo as mensagens nos grupos do WhatsApp. Então, manda lá para mim, por favor, avisando. Então, o objetivo dessa live é ajudar você a se tornar uma referência na massagem terapêutica, poder conquistar mais pacientes, conquistar uma agenda cheia e aumentarem até 4 vezes o seu faturamento, podendo faturar acima de R$5.000 por mês trabalhando com a massagem terapêutica. E o tema que eu escolhi dessa live de hoje, vou até colocar aqui nos comentários e fixar para vocês. O tema que eu escolhi hoje é um tema assim que eu vejo muitos profissionais com dúvidas no dia a dia, e inclusive muitos profissionais cometendo erros, tá, sobre esse tema. Então a gente vai falar nessa live de hoje como saber se o nervo do paciente está inflamado. Então você vai aprender como identificar os principais sinais e sintomas que indicam que a causa da dor do seu paciente é uma inflamação de uma raiz nervosa verdadeira, tá? Quero até começar essa live fazendo uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já recebeu um telefonema, uma mensagem do WhatsApp do paciente te procurando e falando assim, ó: nossa, eu tô com uma dor no meu ciático, eu acho que ele deve estar inflamado. Quem aqui já recebeu essa abordagem de um paciente? Ai, tô com uma dor aqui na lombar que desce pra perna, é o meu ciático que tá inflamado. Manda aqui pra mim nos comentários, hashtag já recebi. Já recebeu um paciente assim? E para vocês que estão chegando, boa noite, depois desse período aí que nós passamos meio desconectados, né? Ai, gente, o WhatsApp aqui não tá legal, ainda ele tá meio oscilando, não sei se aí pra vocês também. Infelizmente, mas pelo menos o Instagram voltou. Ó, o pessoal tá respondendo aqui. Barbosa de Almeida, eu. Mariana Torres Massoterapia, eu. Tatiana Bueno Masso, meu marido fala isso. Guimarães Edjane, eu. Massoterapeuta Jéssica Lima, eu digo isso. E inclusive é o que eu ia falar. Eu escuto muitos profissionais que às vezes falam para o paciente, quando o paciente chega com uma queixa de dor na lombar, que irradia para a perna, eu vejo muitos profissionais falando para o paciente assim: ah, eu já sei, essa dor aí, ó, deve ser o seu ciático que está inflamado. E como que você garante que aquela dor que o paciente está te relatando é o ciático que está inflamado? Não é porque a dor, porque dói a lombar e irradia para a perna, que é uma inflamação verdadeira de uma raiz nervosa que está dando esses sintomas, né? Então, olha aqui quanta gente já recebeu pacientes com essa queixa, ou então os próprios profissionais
falam isso para os pacientes e vão alimentando essa crença de que doeu a lombar e irradiou para a perna, é meu ciático que está inflamado. Muitos pacientes que eu recebo muito no dia a dia, eu vejo as pessoas dizendo isso e vejo profissionais cometendo esse erro também em afirmar que aquela dor irradiada é o nervo que está inflamado. E você que diz aí que é o nervo inflamado, como é que você sabe que verdadeiramente a causa da dor é uma inflamação de raiz nervosa? Uma outra coisa também que é muito comum, e não sei se vocês já devem ter atendido, né? Pacientes que às vezes chegam já para você, já passaram no médico, fizeram exames de imagem e chega para você com um diagnóstico, por exemplo, de bursite, tendinite, artrite. Mas esses pacientes, eles relatam, né, que já tomaram medicamento, tomaram um anti-inflamatório, mas nada resolve. Aí você avalia esse paciente que chegou com um diagnóstico de bursite, tendinite, artrite, de nervo inflamado, e o paciente te relata que a dor dele não é 24 horas, que tem períodos do dia que a dor alivia, dependendo do movimento que ele faz, a dor alivia, se ele fica em repouso, a dor alivia. Quando você faz avaliação física, o paciente não tem edema, não tem calor, não tem rubor, não tem limitação de amplitude de movimento. E aí, o que eu quero que vocês raciocinem aqui comigo? Quando o paciente vem com diagnóstico de tendinite, bursite, artrite, todas essas ites, né? It no final aí desse rótulo aí, desse diagnóstico, né? O it significa inflamação. Então, bursite, inflamação na bursa, tendinite, inflamação no tendão, artrite, inflamação na articulação. E aí o paciente vem com diagnóstico médico baseado nos exames de imagem de bursite, tendinite, artrite, só que se a dor do paciente se a causa da dor do paciente é a inflamação na bursa, no tendão ou na articulação, aí eu faço uma pergunta para vocês agora, tá? Quais são os 5 sinais e sintomas, 5 principais sinais e sintomas que devem estar presentes na avaliação clínica de um paciente com inflamação verdadeira? Vamos ver quem é que vai acertar, quem vai ser a primeira que vai acertar. Vou repetir a pergunta, hein? Quais são os 5 principais sinais que devem estar presentes quando você faz uma avaliação clínica de um paciente com uma inflamação? Vamos ver. Enquanto isso, eu vou vendo aqui, ó, se o WhatsApp disparou as mensagens, mas parece que sim. Parece que em alguns grupos ele foi. E aí? Vamos ver quem acertou? São 5, hein? Esmeralda, dor, rubor, calor. Falou 3. SB Estética, dor local, 1 só. Mariana Torres, massoterapia, dor, rubor, edema, limitação de movimento. Quase 4, gente. Eu falei que são 5. Massoterapeuta Jéssica Lima, dor contínua, dor no final do dia, dor em repouso. Que mais? Quem é que vai acertar os 5? Tem que mandar 5. Dor, calor, febre, edema, rubor. Não, quase. Marlene Lacerda, não chegou no meu, Natália. Então, foi na metade, para metade não foi. A outra metade eu preciso que o Fábio esteja com o celular dele conectado. Então vai lá, 5 sinais que devem estar presentes num caso de uma inflamação verdadeira.
Roberto, temperatura, inchaço, falta de movimento. Temperatura, inchaço, falta de movimento, dor. São 5. Dai Prado, calor, rubor, edema, dor e perda de função. Aê! Parabéns para Dai. Isso aí mesmo. Esses são os 5 sinais que devem estar presentes quando você avalia um paciente com uma inflamação verdadeira. Então, aqueles pacientes que chegam para você com diagnóstico de tendinite, bursite, artrite, né, baseado nos exames de imagem, quando ele chega para você e você vai fazer a sua avaliação clínica, o seu exame físico, e você não identifica esses sinais e sintomas, a queixa do paciente, a causa verdadeira da dor dele, não pode ser considerada a inflamação, tá? Então, por isso que vocês, profissionais, devem ter conhecimento, devem saber fazer uma avaliação de um paciente, porque você não pode basear o seu tratamento nos exames de imagem que o paciente chega. O exame de imagem, ele tem que ser mais um recurso para você confirmar ou excluir a sua hipótese de diagnóstico, mas ela não pode ser, o diagnóstico médico baseado no exame de imagem não pode ser a sua primeira opção como causa da dor daquele paciente. Então, nessa live hoje, eu vou focar mais nos sinais e sintomas relacionados à inflamação de raiz nervosa verdadeira. Mas vocês precisam começar essa live tendo consciência e entendendo que quando o paciente chega para você com diagnóstico médico, chega com um exame de imagem, ressonância, raio-x, tomografia, seja lá o que for, indicando que ele tem uma das ites, bursites, tendinite, artrite, até mesmo hérnia de disco, seja qual for o diagnóstico que ele chegue, você precisa saber na sua avaliação, confirmar, né, qual é a verdadeira causa da dor. Então, o paciente chegou lá com uma dor lombar irradiada para a perna, não sai falando para o paciente e reforçando a ideia dele de que aquilo ali é um nervo que está inflamado. Ah, é o ciático que está inflamado. Tá? A partir de hoje, vocês não param de usar esse termo. Ah, o paciente chegou aqui com ciático inflamado. Ciático inflamado para mim não quer dizer nada. Não existe um protocolo de tratamento para ciático inflamado. Você vai identificar se realmente se tem um envolvimento neural, né, se a causa da dor do paciente está relacionada a um envolvimento neural, uma lesão, uma inflamação do nervo, e quais são as situações que levam à inflamação desse nervo e o que você precisa corrigir, né, para melhorar essa situação, para reverter aquela situação. E hoje eu vou falar para vocês 2 situações que levam à inflamação do nervo. Então, o que me interessa é o que está causando a inflamação do nervo. A gente não trata ciático inflamado. Ciático inflamado é só uma consequência, um sinal de alguma patologia, alguma condição que o paciente apresenta, tá? Deixa eu ver aqui, gente, tá tudo. Então, vamos lá. Então, nessa live eu vou focar a partir de agora nos sinais e sintomas que indicam que o seu paciente tem uma inflamação de raiz nervosa verdadeira. Para quem é aluno do método Natália Tanaka, tem lá acesso dentro da plataforma a uma ficha de avaliação, né? E nessa ficha de avaliação, a primeira parte dessa ficha de avaliação é o exame clínico. A gente começa avaliando o paciente através do exame clínico. Inclusive, para quem é aluno de turma anteriores, entrem lá na plataforma e baixem a nova ficha de avaliação atualizada que eu disponibilizei para vocês semana passada ou retrasada. E nessa nova ficha de avaliação, dentro do exame clínico, vocês vão encontrar uma sequência, né, de perguntas intencionais que vocês devem fazer para o paciente de vocês no exame clínico. E é através dessas perguntas intencionais que vocês vão colher informações relevantes para vocês fazerem um raciocínio clínico. Por quê? Qual é o erro que muitos profissionais cometem?
vocês não sabem avaliar. Então, quando o paciente chega na consulta de vocês, o paciente senta na sua frente, você olha para ele e fala assim: ah, e aí, ô João? E aí, ô Maria? E aí, ô Tatiana? E aí, Marlene? Me conta o que tá acontecendo, me conta o que tá te incomodando, onde é que tá doendo? E vocês deixam o paciente contar aquilo que ele acha importante. Só que aí, aquilo que ele tá te contando vai ser relevante para o seu raciocínio clínico? Né? Às vezes sim, às vezes não. Tem paciente que, se você deixa ele contar o que tá incomodando, às vezes ele começa a te contar coisas lá de 1900 e bolinha, que não vai interferir na queixa dele atual. Ou tem paciente que não vai te dar muitas informações, que vai resumir, né? E você não vai ter informações para fazer esse raciocínio, para identificar, através de um diagnóstico diferencial por exclusão, a causa da dor, e aí você não sabe como tratar. É por isso que vocês têm dificuldade, insegurança, e vocês travam toda vez que recebem um paciente com queixa de dor. E antes de eu começar a falar para vocês, né, sobre essas perguntas intencionais do exame clínico, manda aqui para mim nos comentários quem tá aqui assistindo essa live pela primeira vez, quem tá sempre me acompanhando, quem tá aqui pela primeira vez, hashtag primeira vez, quem tá sempre por aqui, ó, hashtag tô sempre por aqui. E para quem é pupilo ou pupilo, já manda um hashtag, o número da sua turma, para eu saber que vocês estão aqui, tá bom? Tá, então, para quem é aluno, vai lá na plataforma, vocês vão ter acesso a essa ficha de avaliação, vocês vão seguir todas aquelas perguntas intencionais que eu coloquei lá para vocês, e nunca mais vocês vão deixar o paciente falar e contar aquilo que ele acha que é importante, tá? Se você não tiver essas perguntas intencionais e se você não souber analisar as respostas que esses pacientes te dão e em cima disso desenvolver um raciocínio clínico, você nunca vai conseguir identificar a causa da dor. Se você não identifica a causa da dor, você não sabe como tratar esse paciente e você não consegue gerar para esse paciente resultados rápidos, duradouros, já na primeira sessão, que é o que faz você ser um profissional reconhecido, um profissional referência, que faz com que você tenha pacientes fidelizados, é você gerar resultados rápidos já na primeira sessão. O paciente fez uma avaliação, você avaliou, já aplicou um pouquinho da técnica lá no paciente, e a hora que o paciente levanta da sua maca, ele já sente uma melhora. É isso que vai fazer com que, na hora que você oferecer um plano de tratamento, ele já está comprometido. O paciente já levanta da sua maca perguntando para você assim: nossa, quando eu vou voltar aqui a próxima vez, tá? Então, lá na ficha de avaliação, primeiro vem, a primeira parte lá é o exame clínico, né? Dentro do exame clínico, a gente tem uma parte lá de referências sintomatológicas. E lá dentro de referências sintomatológicas tem perguntas intencionais que vão indicar para vocês alguns sinais e sintomas que mostram que o nervo do paciente está inflamado. Então, para quem tem acesso à ficha, depois vocês vão baixar lá. Para quem já baixou, pega aí a ficha e vocês vão poder acompanhar comigo. Então, vou compartilhar aqui, vou fechar um pouquinho os comentários. E aí eu vou compartilhar, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Então, vamos lá. Lá dentro de referências sintomatológicas no exame clínico, quais são algumas informações e sintomas que vocês vão colher no exame clínico e que vão indicar, né, que o paciente, que a causa da dor do paciente está relacionada ao nervo inflamado. Então, quando você pedir para o paciente, né, descrever o incômodo, descrever o desconforto, o paciente que tem um nervo inflamado, ele vai te falar que ele sente um formigamento, uma sensação de choque, uma sensação de fisgada. Essa é a descrição
que o paciente te dá, um paciente de nervo inflamado, com raiz nervosa inflamada verdadeiramente, é assim que ele descreve o incômodo e o desconforto. Formigamento, choque e fisgada. Quando você perguntar para o paciente a intensidade da dor, ou seja, de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor que ele já teve, você sempre vai perguntar, quando começou a dor, qual era a intensidade e hoje, no dia da avaliação, qual que é a sua dor? Paciente com nervo inflamado, a dor ela já começa num nível alto. Diferente de uma dor, às vezes só mecânica, que é por um esforço repetitivo, por uma sobrecarga, né? Que a dor começou inicialmente leve, depois ela foi aumentando, mas uma dor mecânica, o paciente tende a te falar assim, que começou com uma intensidade 2, 3, foi aumentando e hoje ela tá 5, 6. A intensidade de dor de paciente que tem uma inflamação de nervo é uma dor que a gente fala uma dor lancinante, é uma dor muito forte. Então o paciente, inicialmente essa dor já começa forte e ele vai, quando ele te procura, né, ele vai falar que essa dor então começou 6 e hoje ela tá 9, 10, tá lá no máximo, né, da escala visual analógica, sendo 0 nenhuma dor e a 10 a pior dor que a pessoa já teve, a dor de nervo inflamado, ela é muito lancinante. Então a intensidade da dor é alta, 9, 10, tá? Uma outra característica. Localização. Quando você pede para o paciente, inclusive pintar lá no mapa corporal, que é o que vocês têm lá na ficha de avaliação, quando você pede para o paciente te falar onde é que está localizada a dor de um nervo inflamado, de uma raiz nervosa verdadeiramente inflamada, ela fica sempre ou abaixo do cotovelo ou abaixo do joelho, tá? Então ela pode começar lá na lombar, descer e ela vai até para baixo do joelho, pode ir até a panturrilha, pode ir até a sola do pé, pode ir até a ponta dos dedos, ou então se for na cervical, vem aqui ó para antebraço, mão, ponta dos dedos. Então essa é uma outra característica de dor de nervo inflamado. Quando é uma inflamação, quando a dor está sendo causada por uma inflamação de nervo, ela não vem, sabe, só até a metade do braço ou só até a metade da coxa. Quando ela tá acima do joelho, acima do cotovelo, é menos provável que seja uma inflamação de nervo, tá? E aí lembrando, não é um item só que vai confirmar ou excluir, tá? É o conjunto dessas informações que vai fazer você desenvolver um raciocínio e fazer um diagnóstico diferencial por exclusão, tá bom? Tempo de dor, quando você perguntar para o paciente assim, há quanto tempo iniciou os seus sintomas? A dor causada pela inflamação de raiz nervosa é uma dor aguda, ou seja, ela tem menos de 3 meses. Eu tô para dizer que menos ainda, tá? Paciente com uma dor causada por nervo, quando ele te procura, ele tá num estágio bem agudo, né? O paciente não consegue ficar com essa dor lancinante por 5, 6, 7 meses. E eu vou explicar depois nessa live que a dor causada por inflamação de nervo, ela tem uma história natural favorável, tá? Então fica aí que vocês vão entender. Então, normalmente uma dor causada por nervo é uma dor aguda, tempo de dor, tá? Agudo. Não confundam o agudo com o inflamatório. Eu fiz uma live onde eu já expliquei isso para vocês, a diferença. Início, quando você pergunta para ele como que iniciou esses sintomas, né? Você consegue relacionar a algo? Normalmente o paciente vai ter algum evento marcante. Ele vai te falar, depois que eu fui tentar subir numa escada carregando uma caixa pesada. Depois que eu fui tentar subir num muro para subir no telhado, para arrumar o telhado. Foi depois que eu passei por uma situação de um estresse emocional muito forte, uma perda de alguma pessoa. Então, normalmente, a dor
relacionada à inflamação de nervo vai ter um evento marcante que a pessoa associa. Ciclo 24 horas, quando você perguntar para o seu paciente, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, como que é essa dor? Essa dor, ela é contínua ou essa dor é intermitente? No caso de inflamação de nervo, a dor costuma ser contínua. Então, o paciente vai te falar que ele tem dor 24 horas, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Inclusive, à noite, ele desperta por conta da dor, tá? Isso é uma outra característica de inflamação de nervo. Estado da dor. Então, você vai perguntar para o paciente, desde quando começou a sua dor até os dias atuais. Essa dor, ela tá igual, ela tá melhorando ou ela tá piorando? Então, desde o dia que começou até hoje tá igual, ou começou mais forte e agora ela veio melhorando, ou começou mais fraca e agora ela tá piorando. A dor relacionada à inflamação de nervo, ela tende a estar piorando. Então, igual eu falei, inicialmente era uma dor de intensidade 6, já começa com uma intensidade forte, e aí ela vai piorando. Quando o paciente chega para você, ele tá assim com uma dor numa intensidade muito forte, porque é uma dor lancinante mesmo. O que piora? Quando você pergunta para ele o que você faz que piora, ele vai te falar assim que tudo piora. Se ele ficar em pé, dói. Se ele sentar na cadeira, dói. Se ele deitar em repouso, dói. Tudo dói. Todo movimento que ele tenta fazer, as atividades do dia a dia, tudo piora. E quando você fala assim, o que melhora? Ele vai te falar assim que nada melhora. Ele pode até falar assim, quando eu deito um pouquinho, a dor até alivia por um tempo. Mas se eu fico na mesma posição por muito tempo, mesmo que deitado, a dor aparece. Aí eu tenho que mudar de posição. Ou ele vai falar assim, e anti-inflamatório, quando eu tomo remédio, eu sinto um alívio. Mas assim que passa a dor... quando passa o efeito, assim que passa o efeito do medicamento, a dor volta. Então, quando você pergunta o que melhora, ele vai falar que nada melhora, só quando ele faz repouso alivia, só que se ele ficar na mesma posição por muito tempo, a dor volta. E quando ele toma remédio, a dor alivia, mas quando passa o efeito, ela volta. Outro sinal no exame clínico que você vai identificar, você pergunta para o paciente, quando você tosse, espirra ou faz esforço, a dor piora? E ele vai falar que sim. Por quê? Tossir, espirrar ou pegar um peso, isso aumenta a pressão intraabdominal, né? E essa pressão aumenta a compressão do nervo que está inflamado e isso aumenta a dor. Então, esses são sinais, sintomas, que no exame clínico, enquanto você está lá conversando, você nem colocou a mão no paciente ainda. Ele chegou, sentou e você, através da avaliação, né, que eu disponibilizo lá dentro do método Natália Tanaka, para quem é aluno, através da avaliação, com perguntas intencionais, por isso que você precisa ter uma avaliação com perguntas intencionais. Se você não tem essas perguntas intencionais, você não sabe o que perguntar para o seu paciente, como é que você vai fazer esse raciocínio? Como é que você vai colher informações relevantes para o seu raciocínio? Então, essas são algumas das perguntas intencionais dentro do exame clínico que eu separei que são relevantes para o seu raciocínio na hora de avaliar se o seu paciente tem uma dor causada por um nervo inflamado. Depois do exame clínico, né, vocês vão seguir toda aquela sequência e vão fazer todas as perguntas. Eu só selecionei essas porque elas são mais relevantes para caso de nervo inflamado. Depois, no exame físico, o que você vai observar no exame físico e que vai ser relevante para você considerar que a dor do seu paciente está relacionado com o nervo inflamado. Quando você for avaliar a amplitude de movimento do seu paciente, você vai observar que, vamos supor, né, ele tem a dor na lombar que irradia para a perna.
Quando você for avaliar a amplitude de movimento da lombar, ou seja, pedir para ele fazer os movimentos de flexão, extensão, inclinações e rotações, o paciente, né, com nervo inflamado, ele vai te dizer que os movimentos que fecham o espaço intervertebral e que aumenta a compressão do nervo, né, esses movimentos reproduzem a dor dele. E aí eu quero aproveitar e perguntar aqui para vocês, né? Então vamos lá. Você tá lá avaliando a amplitude de movimento do paciente. Estamos usando aqui o exemplo do caso de uma dor lombar. E você você está pedindo, avaliando as amplitudes de movimento dele, e o paciente te relata que os movimentos que fecham o espaço intervertebral reproduzem a dor dele. O que eu quero saber de vocês vou até tirar aqui, parar de compartilhar para vocês não se confundirem. Quais são os movimentos na lombar que fecham o espaço intervertebral? Vamos ver se vocês sabem me dizer. Quais são os movimentos da lombar que fecham o espaço intervertebral e com isso, né, aumenta a compressão do nervo e reproduz a dor no caso de pacientes que têm o nervo inflamado? Tatiana Bonutri, internet péssima hoje, não é só internet não, Instagram, WhatsApp, Facebook, tudo caiu hoje. Dai Prado, dermátomos, não, eu tô perguntando de movimentos, eu quero saber os movimentos que fecham o espaço intervertebral na lombar. Na lombar, extensão, rotação, inclinação, depende se é póstero-lateral. Vamos ver, Roberto, no meu caso foi a extensão lombar. Esteticista Simone Mena, inclinação para trás. Gente, onde vocês tiraram inclinação para trás? Não existe inclinação para trás é extensão, inclinação é para os lados. G Machado, retroversão de quadril? Não tô falando de quadril, tô falando de lombar. E outra, anteroversão e retroversão não é em quadril, é em pelve, tá? Então corrijam aí as nomenclaturas de vocês. Não existe inclinação para trás e não existe retroversão de quadril, pelo amor de Deus. Então vamos lá, quais são os movimentos que fecham o espaço intervertebral? A Dai Prado aqui, ó, acertou, foi a primeira que falou. Então vocês precisam só raciocinar, tá? Então pensa lá nas vértebras da coluna e pensa quais são os movimentos que fecham o espaço intervertebral. Então, quais são os movimentos que fecham o espaço e que comprimem ainda mais o nervo? Então, aqui tá a coluna, tem aqui duas vértebras, ó. Deixa eu ver qual fica melhor. Aqui, ó, tá? Ó, extensão vai fechar espaço, inclinação pro lado da dor e a rotação também pro lado da dor. Então, inclinação, extensão e rotação para o lado da dor fecham o espaço. Então, se o paciente que você está avaliando o paciente, quando você vai pedir para ele fazer os movimentos ativos, no caso, no exemplo de uma coluna lombar, se o paciente relata, o paciente com inflamação de nervo, ele vai relatar dor, né, nos movimentos que fecham o espaço e comprimem ainda mais esse nervo que está inflamado. Então, nos movimentos de extensão, de inclinação e de rotação, o que vai acontecer? Vai acontecer lá na coluna a mesma coisa que se você morder a sua língua. Então, coloca a sua língua no meio dos dentes, ó, e morde.
tá? Essa mordidinha vai acontecer lá, o paciente que tem um nervo inflamado, quando ele fizer esses movimentos de fechamento de espaço, vai dar uma mordidinha lá no nervo e ele vai relatar dor. Então, esse é um outro sinal, né? É um outro sinal e sintoma de um paciente com nervo inflamado. E aí vem uma outra pergunta, ó. E quando você pede para o seu paciente fazer um movimento de flexão, né? Então, se o movimento de extensão, falei para vocês que fecha lá o espaço intervertebral e comprime ainda mais o nervo, quando você pede para o paciente fazer o movimento de flexão de lombar, esse movimento de flexão abre o espaço intervertebral. E quando você pede para o paciente fazer o movimento de flexão lombar, que abre o espaço, e ele diz que reproduz a dor dele, como é que você interpreta isso? Porque nos movimentos de extensão, inclinação e rotação, que são os movimentos que fecham o espaço, né, a gente tem um aumento da compressão do nervo, por isso que reproduz a dor do paciente com o nervo inflamado. E quando o paciente faz a flexão de tronco, que abre o espaço, né, que teoricamente diminuiria lá a compressão, e o paciente relata que tem dor, como é que você interpreta isso? Qual que é a causa? Por que ele está sentindo dor na flexão? Dai Prado, se na flexão piora dor mecânica articular? Mas como é que você interpreta essa dor, esse sintoma? O que está acontecendo que está desencadeando? Roberto Batista, no meu caso, a flexão aliviava. E aí? Alguém? Roberto, abaulamento discal, não. Dai Prado, está aproximando os ossos, não. SB, estética e saúde e desgaste, não. Quando você vai avaliar a amplitude de movimento do paciente e ele tem dor durante a flexão de lombar, né? E esse movimento de flexão abre o espaço intervertebral, então diminui a compressão no nervo inflamado. E se o paciente sente dor, como que você interpreta isso? Quando a gente faz a flexão, vocês concordam que a gente está aumentando a tensão neural? Porque você está esticando os músculos, esticando os nervos, então você está aumentando a tensão neural. Então, quando o paciente tem dor na flexão de tronco, significa que ele tem um aumento da tensão neural e isso está causando dor no nervo inflamado. É o aumento da tensão neural que causa essa dor na flexão da lombar, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu fechar aqui os comentários para vocês poderem ler. Então, na amplitude, ao avaliar a amplitude de movimento, o paciente com nervo inflamado, ele vai reproduzir a dor dele nos movimentos que fecham o espaço intervertebral e que aumentam a compressão do nervo, então extensão, rotação e inclinação. E o paciente, ele também pode ter dor na flexão de tronco, né? Isso significa que ele na flexão de tronco devido a um aumento da tensão neural, tá? No exame físico também, lá na ficha de avaliação, vocês vão ver lá, né, que tem a avaliação da sensibilidade. Quando vocês vão avaliar a sensibilidade do paciente que tem o nervo inflamado, vocês vão encontrar uma sensibilidade alterada no lado sintomático do paciente, né? E essa alteração na sensibilidade segue o trajeto dos dermátomos.
E aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre os dermátomos, porque eu sei que é assim algo tão simples, mas que vira aí uma confusão na cabeça de vocês. Vocês fazem dos dermátomos e miótomos um bicho de 7 cabeças, mas eu vou explicar aqui, ó, de forma bem prática para vocês entenderem, tá? Então, no paciente com nervo inflamado, ele vai apresentar uma alteração de sensibilidade no lado sintomático em relação ao lado assintomático. Então, se o paciente tem queixa de dor, de formigamento, de choque, né, na perna, na coxa direita, na panturrilha, até a panturrilha do lado direito, você começa avaliando sempre o lado assintomático. Você avalia o lado assintomático e compara com o lado sintomático. E no paciente com nervo inflamado, essa sensibilidade vai estar alterada e essa alteração de sensibilidade segue o trajeto dos dermátomos. O que são esses benditos dermátomos, Natália? Os dermátomos nada mais são do que áreas do corpo que são inervadas por um nervo que sai lá da coluna. Então, a gente tem 31 pares de nervos que saem lá da coluna e que se distribuem, e cada par de nervo é responsável pela inervação, tanto sensitiva quanto motora, de uma determinada área do corpo. Então, quem é o nervo responsável pela inervação da região lateral da perna? Você pega o mapa de dermátomos, tá? Olha lá no mapa de dermátomos e você vai encontrar, ó, quem faz a inervação da lateral da perna é L5. Quem é responsável pela inervação da região interna de coxa? Você vem aqui no mapa de dermátomos, olha, quem é responsável é L3. Então, isso são dermátomos, é a representação, né, das áreas e a correspondência, né, de quais nervos são responsáveis pela inervação, tanto sensitiva, ou seja, de sensibilidade, quanto motora, de força muscular. Por isso que quando um nervo está comprometido, a área que é inervada por esse nervo vai ficar tanto com a sensibilidade quanto com a força muscular prejudicada. Aí, quando você vai avaliar um paciente, você tá lá avaliando a sensibilidade, então você passou a mão ali, ó, na lateral da perna dele, do lado que ele não tem queixa. E aí depois você vai lá e passa a mão na lateral da perna onde ele se queixa de dor. Se o paciente te falar, do lado que dói, a sensibilidade está diminuída, você consegue correlacionar a raiz nervosa que está inflamado. Quem é responsável pela inervação da lateral da perna? Você vai lá no mapa e olha, ó, é L5. Então, a raiz nervosa que está comprometida é L5. Né? Então, se o paciente apresenta uma alteração de sensibilidade numa região, por exemplo, interno da perna, você sabe que o interno da perna é uma região inervada por L4. Então, é L4 que está alterado. Se o paciente apresenta uma alteração de sensibilidade, lateral de perna é L5, interno de perna que é L4. Aí, vamos supor se chega um paciente, outro dia na aula de mentoria, uma das mentoradas ainda até tirou uma dúvida, ela me perguntou lá, né? Tem uma paciente que me procurou com uma queixa de formigamento e perda de sensibilidade na lateral do pé, ali na região do dedinho, do dedo mínimo. Quem é responsável pela inervação ali da lateral do pé? Você vem aqui, ó, no mapa de dermátomos, e você pode digitar no Google mapa de dermátomos, que vai aparecer vários. Você olha lá no mapa de dermátomos, quem é responsável por aquela região, inervação daquela lateral do pé? É a raiz de S1. Então, se a pessoa tem uma alteração de sensibilidade ali na lateral do pé, indo até o dedo mínimo, é porque a raiz nervosa que está alterada, que está inflamada, é S1. Então, é para isso que a gente tem os dermátomos, para você
enxergar. Por isso a gente tem um mapa de dermátomos, para você enxergar quais regiões do corpo são inervadas por quais raízes nervosas, para que quando o paciente te falar aonde ele tem alteração de sensibilidade, ou quando você avaliar, identificar alteração de força muscular, você consegue correlacionar com qual raiz nervosa está envolvida, qual é a raiz nervosa que está inflamada. L4, L5, LS1. Então, por isso que eu falei no início dessa live, não tem essa de, tô com ciático inflamado. Qual que é a causa da dor do meu paciente? É o ciático inflamado. Isso é uma linguagem popular que os pacientes usam, mas que vocês, profissionais, não podem ficar reforçando na ideia na cabeça dos pacientes que a causa da dor é o ciático inflamado. Não, você precisa identificar qual é o trajeto, a localização da dor dele, avaliar se realmente é um nervo, existe um envolvimento neural, porque às vezes o paciente tem dor na lombar que irradia para membro inferior, mas ele não tem formigamento, ele não tem choque, ele não tem fisgada, ele não tem alteração de sensibilidade, ele não tem alteração de força muscular, a dor dele não é contínua. Por isso que aqui eu tô dando para vocês todos os sinais e sintomas que precisam estar presentes na queixa do paciente e depois no exame físico, para você realmente afirmar que a dor dele é o nervo inflamado. E não só simplesmente, a dor do paciente é o ciático inflamado. Então, a partir dessa live, nunca mais vocês vão falar a causa da dor, a causa da sua dor é o seu ciático que está inflamado. E cada vez que o paciente chegar para você dizendo, eu tô com uma dor porque o meu ciático está inflamado, você vai explicar para ele, fala assim, a gente só pode afirmar que a causa da sua dor é devido a uma inflamação do nervo depois que a gente fizer uma avaliação e que eu confirmar a presença de sinais e sintomas que realmente confirmam que a sua dor é devido à inflamação do nervo. Então, vai fazer o exame clínico, descrição, intensidade, a localização, o tempo, como iniciou, ciclo 24 horas, estado, o que piora, o que melhora. Depois do exame físico, ao avaliar a amplitude de movimento, vai ver se reproduz a dor dele nos movimentos que fecham o espaço ou se reproduz no movimento que abre espaço devido a uma tensão neural. E se na avaliação de sensibilidade tem alteração, dependendo da região onde está alterada a sensibilidade, você vai no mapa de dermátomos para correlacionar qual é a raiz nervosa que está comprometida, que está alterada, que está inflamada. Da mesma forma, é a questão dos miótomos, tá? Então, da mesma forma que a gente tem lá o mapa de dermátomo, aquelas mesmas regiões, cada nervo é responsável pela sensibilidade e pela produção de força, pela parte motora daquelas áreas. Então, quando você vai avaliar força muscular de um paciente, né? E o paciente apresenta, por exemplo, fraqueza para abdução de ombro. Você está avaliando, o paciente tem dor cervical que irradia para o braço. Aí ele te fala assim, nossa, eu tenho dificuldade, vamos supor, a hora que eu tô, uma paciente que é cabeleireira, ela fala assim, nossa, toda vez que eu preciso secar o cabelo dos meus clientes, eu não tô tendo força, eu tô sem força para fazer esse movimento e segurar o secador. Ou mesmo o paciente fala assim, nossa, toda vez que eu vou secar meu cabelo em casa, eu tô sem força aqui no meu braço. Ele não vai te falar assim, nossa, eu tenho dificuldade para abdução de ombro. O paciente não vai te falar. Você que precisa fazer esse raciocínio. Aí no exame físico você vai testar a força muscular, né, do paciente para abdução de ombro. E você identifica que ele tem fraqueza para abdução de ombro. Aí eu pergunto para vocês, vou até abrir aqui, Então vamos lá, você está avaliando força muscular do paciente e você identificou que ele tem uma fraqueza para abdução de ombro. Qual é o músculo responsável pela abdução de ombro?
Vamos ver quem vai ser primeiro a acertar. Qual é o músculo responsável pela abdução de ombro? SB Estética Saúde. Sei que é na C4. Não tem nada de C4. Leandro, deltoide. Isso aí. Deltoide. É isso aí. O principal é o deltoide, que faz a abdução de ombro. Então, ok. Você fez na sua avaliação, você identificou que o paciente tem fraqueza para abdução de ombro. Quem faz abdução de ombro? Deltoide. Aí você vai lá no mapa de miótomos e você vai ver aqui, ó, quem qual é o nervo responsável pela abdução de ombro? Raiz nervosa de C5. Aí você, nesse mesmo paciente, você está avaliando e você identifica que ele tem fraqueza para flexão de cotovelo. Quem é que faz a flexão de cotovelo? Qual é o músculo que faz a flexão de cotovelo? Léo, falei primeiro, apareceu para mim aqui. Apareceu para mim primeiro o Leandro, mas ok, parabéns também para você, Léo. Essa é fácil, hein? Quem faz a flexão de cotovelo tem que estar na ponta da língua de vocês. Isso não pode nem ter dúvidas. Dai, não é vergonhoso ficar olhando o mapa, tipo, não saber de memória? Para mim é vergonhoso você não identificar a dor do seu paciente, não saber tratar e não gerar resultado para ele. Isso eu acho que é muito mais vergonhoso. Não tem problema nenhum você ter o mapa lá, pode colocar na sua ficha de avaliação, deixar impresso para você lá, para você poder olhar. Vamos ver quem que falou primeiro aqui. Roberto Batista, bíceps, muito bem. Cate, tríceps, flexão de cotovelo? Não, totalmente é o antagonista. Tríceps faz extensão. Bíceps, braquiorradial também, mas o bíceps é o principal. Então, você vai lá, o paciente tem dificuldade, tem perda de força muscular para flexão de cotovelo. Você vem aqui, ó, nos miótomos e você vai ver que quem é responsável pela flexão do cotovelo é raiz de C6. Então, você sabe que a raiz nervosa que está acometida é a raiz nervosa de C6, tá? Deu para entender? Ficou claro para vocês o que são os dermátomos, o que são os miótomos? Porque eu recebo diariamente pessoas com dúvidas, né? Nossa, mas até alguém me perguntou lá, dentro do seu curso você ensina dermátomos e miótomos, como se fosse assim algo muito difícil. Basicamente, na prática é isso. Mapa de dermátomos e miótomos para você poder identificar qual é a raiz nervosa que está alterada, que está inflamada, correlacionando com a alteração de sensibilidade com a perda de força muscular que você vai identificar lá no seu exame físico. Ok? Posso continuar? E deixa eu aproveitar e falar uma outra coisa, inclusive para alunos, tá? Vocês às vezes me mandam mensagens aqui no direct, mas eu não dou conta de responder mensagens no direct, então para quem é aluno, as perguntas vocês têm que mandar ou na comunidade do Facebook ou lá na plataforma do curso, que é lá que eu respondo. E para vocês que não são alunos, vocês podem participar terça-feira da live Nath Me Ajuda, que é onde eu entro aqui 1 hora para tirar dúvidas, ou então quando eu abro algumas caixinhas de resposta. Não esperem a minha resposta no direct, porque, gente, chega todo dia centenas de mensagens, não tem como responder, tá? Combinado? Então vamos continuar aqui, ó.
Então, ó, aqui no exame físico, vou fechar de novo aqui desativar os comentários. Então, no exame físico, né, o que você tem que avaliar para saber se a dor do paciente está relacionada a um nervo inflamado? Se reproduz a dor dele em movimentos que fecham o espaço vertebral ou movimentos que abrem o espaço, mas causam uma tensão neural, né? Alteração de sensibilidade, perda de força muscular e, por fim, teste neural positivo. Então, para confirmar se tem envolvimento de nervo, se o nervo inflamado é que está causando a dor, o teste neural é positivo. Para a região da lombar, tem 2 testes que a gente aplica. O LASEG, que é o teste da perna estendida, e lá dentro da plataforma eu ensino para vocês passo a passo, ensino para vocês o passo a passo de como aplicar o teste, como confirmar e como interpretar o teste. Porque o teste de LASEG não é só simplesmente elevar a perna e ver se o paciente se reproduz ou não a dor dele. Você tem que saber aplicar o teste e avaliar os graus, né, de flexão, em qual grau reproduz a dor dele, tá? E confirmar ou não esse teste. Então, para vocês alunos, assistam lá. O outro teste neural para envolvimento neural em membro inferior é o teste de SLAMP, tá? Também tá lá explicado para vocês. E na parte superior a gente tem 2 testes. O teste de tensão neural do membro superior para avaliar nervo mediano, ulnar e radial, e também o teste de Sperling, que é quando você faz a inclinação da cabeça para o lado da dor e associa uma compressão. Então, a inclinação mais a compressão fecha o espaço e aumenta a tensão sobre o nervo. Se der positivo esses testes, tensão neural, então também é mais um fator, né, para você poder confirmar que a causa da dor do seu paciente está relacionado a nervo inflamado, ok? E por que eu decidi, né, trazer esse tema para vocês? Porque eu sei que muitos de vocês, quando o paciente chega com um diagnóstico, né, de ciático inflamado, hérnia de disco, ou até mesmo queixas com diagnóstico de tendinite, bursite, artrite, espondilite, vocês ficam com medo, vocês ficam inseguros de colocar a mão no paciente e a dor dele piorar. Então, sempre que o paciente chega com algum diagnóstico de alguma doença inflamatória, seja articulação, tendão, bursa ou nervo, vocês travam, né? E vocês pensam sempre o quê? Se tá inflamado, eu não posso mexer, porque se mexer vai piorar. Isso é ruim porque se você não sabe fazer a sua avaliação, se você não tem um passo a passo, se você não tem as perguntas intencionais para fazer para esses pacientes, né? E com as informações, desenvolver um raciocínio clínico, você fica refém de um diagnóstico médico. E muitas vezes a causa da dor do seu paciente não está relacionado a algo inflamatório. Às vezes ele tem uma dor mecânica, não é uma dor inflamatória, mas ele vem com diagnóstico médico de algo inflamatório baseado no exame de imagem e você fica inseguro e não trata da forma correta e com medo, né, de colocar tensão, de colocar movimento, de colocar pressão, tá? Então, sabendo fazer essa avaliação, sabendo fazer essas perguntas intencionais, colhendo essas informações e desenvolvendo esse raciocínio clínico, qualquer paciente que você pegar com diagnóstico de inflamação, seja de tendão, de bursa, de articulação, de nervo, você consegue confirmar ou excluir se realmente a causa da dor dele é por conta de uma inflamação. Principalmente no caso hoje a gente está focando em inflamação de nervo. Então para com essa história de que a dor do meu paciente é por conta do ciático inflamado,
tá bom? Vai avaliar, vai fazer um exame clínico, vai colher informações, vai ver se tem sinais e sintomas presentes que indicam inflamação do nervo, faz o exame físico para confirmar ou para excluir, aí sim você pode confirmar se é o nervo que está inflamado e qual é a raiz nervosa que está envolvida ali na causa da dor. E por que é tão importante você identificar se a dor desse paciente está sendo causada por uma inflamação verdadeira ou não? Porque se não for um paciente inflamatório, se a causa da dor desse paciente não for inflamatória, se for uma causa mecânica, você não precisa ficar com medo, inseguro, né, de colocar carga nesse paciente, seja carga, seja pressão na hora de manipular através das técnicas de massagem, seja carga na hora de prescrever exercícios para esse paciente, estar associando junto com a terapia manual. E além disso, você, através da sua comunicação, você vai tranquilizar e educar esse paciente que ele não precisa fazer repouso. Se o paciente não tem uma dor de origem inflamatória, ele não precisa fazer repouso, ele não precisa evitar movimentos, porque as atividades não vão piorar a dor dele, já que a causa da dor dele não é uma dor inflamatória. Por isso que você precisa saber confirmar ou excluir se o paciente tem mesmo uma dor inflamatória ou não. E caso você identifique, você fez lá o exame clínico, fez as perguntas intencionais, colheu as informações, fez o exame físico e você confirmou que a dor do paciente está sendo causada por uma inflamação verdadeira de raiz nervosa, o que é importante você saber? Vou fechar aqui para voltar a compartilhar com vocês, ó. Uma vez que você identificou, então, que a causa da dor do seu paciente está relacionada a uma inflamação de raiz nervosa, tem um envolvimento neural, vocês precisam saber que existem duas situações que levam à inflamação do nervo. Uma delas é a hérnia de disco e a outra é a estenose. Então, são essas duas alterações na coluna, né, que podem inflamar o nervo. Hérnia de disco e estenose. Para quem é aluno do método Natália Tanaka, ou para quem acompanha aqui sempre as lives, já deve ter escutado eu falar. Vamos começar falando da hérnia de disco. Vocês já devem, para quem já acompanha aqui as lives, já deve ter escutado eu falar que a hérnia de disco, ela tem uma evolução, uma evolução natural favorável, né, do quadro clínico ao longo do tempo. Por quê? Porque o próprio organismo, por isso que eu falei lá no início para vocês que quando você está fazendo o exame clínico do paciente, pergunta para ele, quanto tempo iniciou esses sintomas? O paciente com uma hérnia de disco verdadeira, ele não vai te falar assim, nossa, eu tô há 6 meses com essa dor. Não, porque a hérnia de disco, ela tem uma evolução natural favorável, já que o nosso próprio organismo, ele mesmo se encarrega de reabsorver esse material que extravasou, tá? E como que acontece a reabsorção desse material? Através da fagocitose. Então, as nossas células de defesa fazem a fagocitose desse material e essa reabsorção, ela é induzida pelo processo inflamatório que acontece no local. Então, o que eu quero que vocês entendam? Olha só, raciocina aqui comigo. Esse material da hérnia de disco que extravasou, ele acaba comprimindo estruturas ao redor, né, ali da região e causa danos a essas estruturas. Então, ele vai romper os anéis fibrosos, vai comprimir vasos, nervos, ligamentos, tendões, cartilagem. Então, esse material extravaso comprime e danifica as estruturas ao redor, né, entre elas o nervo, e isso vai desencadear um processo inflamatório no local,
E o processo inflamatório libera substâncias pró-inflamatórias, histamina, prostaglandina, entre outras, né? Então, como consequência desse material que extravasou, os nociceptores, que são os receptores da dor, eles são estimulados de duas formas. Tanto de forma física, pela compressão das estruturas, né? Então, esse material comprime as estruturas ao redor e estimula os nociceptores de forma mecânica. E a gente também tem o estímulo dos nociceptores de forma química a partir das substâncias pró-inflamatórias que foram liberadas no local. Então, tanto a compressão das estruturas como a liberação dessas substâncias pró-inflamatórias estimulam os nociceptores de forma mecânica e de forma química, e por estimular os nociceptores, o paciente tem dor. Entenderam até aqui? E aí, quando o paciente tá naquela crise aguda da hérnia de disco, a dor é tão lancinante que eles vão lá e tomam remédio para aliviar. Vai no médico, né? Mesmo antes do médico, se automedica, vai no médico, o médico indica mais remédio. Só que o remédio, ele vai interromper esse processo inflamatório. Mas eu acabei de falar para vocês que esse processo inflamatório que acontece no local, ele é importante para a evolução natural da doença, já que essa inflamação vai estimular o quê? A inflamação estimula uma vasodilatação, chega mais sangue no local. Se chega mais sangue, chega mais células de defesa que fazem a fagocitose desse material, né? E leva mais oxigênio, leva mais nutrientes. E essa circulação que chega lá por conta do processo inflamatório, além de levar células de defesa que removem esse material, que fagocitam, que reabsorvem esse material extravasado, essa circulação também limpa, né? Absorve também, elimina as substâncias pró-inflamatórias que estimulam de forma química os receptores, tá? Então, uma vez que o processo inflamatório, deixa eu abrir aqui. Então, uma vez que o processo inflamatório é fundamental para que chegue mais sangue no local e com esse sangue chegue as células de defesa para fagocitar aquele material que extravasou e que está comprimindo de forma mecânica os nossos receptores e causando dor. E também a circulação é importante para varrer aquelas substâncias pró-inflamatórias que estão estimulando de forma química os nossos receptores. Se o paciente vai lá e toma os remédios anti-inflamatórios que vão bloquear esse processo de inflamação, o paciente está dificultando a evolução natural favorável da hérnia de disco. Deu para entender? E aí, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é fazer com que orientar, educar, né, gerar conteúdo de valor para informar os pacientes que eles devem nos procurar o mais rápido possível. E o nosso desafio é ajudar esse paciente a controlar essa inflamação, ajudar esse paciente a passar por esse período, por essa crise mais aguda da hérnia de disco, sem tomar medicamentos para interromper a inflamação, para que o paciente passe por esse período inflamatório com menos medicamento possível, para que o processo inflamatório possa estimular a reabsorção desse material, tá?
Por isso que a gente precisa informar os nossos pacientes a procurar os nossos serviços o mais rápido, para você poder intervir o mais precocemente possível e saber conduzir esse paciente, né? Porque essa fase inflamatória, o paciente vai ter uma dor muito forte, é uma dor lancinante. Então, se ele não tiver alguém acompanhando e orientando ele durante essa fase, ele vai tomar o remédio. Se o paciente procurar o médico, né? Se ele for no médico, o médico vai passar medicamento, vai passar exames de imagem. Muitos médicos, né? Principalmente médicos assim, né, mais antigos, que não estão muito atualizados, esses médicos, eles orientam o paciente a fazer repouso, eles indicam para o paciente aquela fisioterapia tradicional, aquela fisioterapia de convênio, que vai ficar aplicando lá eletroterapia, ultrassom, TENS, né? Nesse momento, essa abordagem ela não é efetiva. E aí o paciente muitas vezes não melhora e como a dor é tão forte e lancinante, eles acabam indo para a cirurgia. E alguns pacientes que vão para a cirurgia fazem a cirurgia e ainda assim não melhoram e continuam com a dor. Então, o primeiro passo para você ajudar o paciente a passar por essa fase aguda, por essa fase inflamatória, de dor lancinante, né, de forma mais tranquila e ajudar esse paciente a tomar o menos medicamento possível para deixar o processo inflamatório acontecer, para facilitar a reabsorção do material e a evolução natural favorável da doença. O primeiro passo é você entender a importância do processo inflamatório para a evolução natural da hérnia de disco. Que esse processo, esse processo inflamatório que é necessário para estimular essa reabsorção do material extravasado, tá? Outra coisa que é importante vocês entenderem para ajudar os pacientes é saber a cronologia do processo de cicatrização. Então, no processo de cicatrização, a gente tem 3 fases. Quem sabe me dizer quais são essas 3 fases do processo de cicatrização? Vamos lá, para eu tomar uma água aqui. Wilson Lima, dentre vários assuntos que estudei, nem passei perto desse tema ou tabelas. Parabéns, já vou imprimir as minhas. Dai Prado, por isso no dia seguinte ele piora. Às vezes pode estar sob efeito de remédio e a gente mexe e piora. Na verdade, se você mexeu e ele piorou no dia seguinte, provavelmente é porque você aplicou a técnica errada. Ou você usou muita carga, ou você não posicionou o paciente direito, ou você não trabalhou os músculos corretos, ou você fez alongamento que não devia, ou você passou um exercício numa direção que não era a direção de preferência dele. E no final dessa live eu vou falar como tratar esses pacientes e aí você vai, de repente, identificar onde você pode ter errado e que o paciente piora no dia seguinte, tá? Acredito que não seja a questão do remédio. Se você abordar ele da forma correta, mesmo que passe o efeito do medicamento, ele não vai ter uma piora, tá? Essa live vai ficar salva? Essa live vai ficar salva para quem é aluno do método Natália Tanaka. Eu vou subir lá na plataforma do curso. E lá dentro de aulas extras vocês vão poder assistir depois a gravação dessa aula. Rangel massoterapeuta. Meu marido fez a cirurgia há 5 anos e continua com muitas dores. É justamente isso que acontece. Dai Prado, remodelação e as outras 2 esqueci. Cabral Vanessa, inflamação, proliferação e remodelamento. Isso aí, parabéns.
inflamação. Então, são essas as 3 fases da cicatrização: inflamação, proliferação e remodelamento. A fase de inflamação verdadeira, ela ocorre em média de 7 a 15 dias. Então, muitas vezes o paciente, quando chega para você, por isso que eu falei, o tempo, quando você pergunta para o paciente qual é o tempo, o início, né, desses sintomas, paciente com inflamação verdadeira do nervo, é um paciente com dor aguda, porque a fase de inflamação verdadeira, ela dura de 7 a 15 dias. Então, muitas vezes, quando o paciente chega até você com um diagnóstico de inflamação, e a gente tá falando de nervo, mas você pode, isso serve também para tendão, bursa, articulação. Então, o paciente chega até você, às vezes, com uma inflamação falsa. E hoje, nessa live, vocês aprenderam a identificar se a inflamação é verdadeira ou não, né? Então, o paciente que chega para você com uma dor com mais de 15 dias, você vai avaliar ou essa inflamação é uma inflamação falsa, e você vai identificar isso através do exame clínico e do exame físico, ou o paciente ele tá agudizando a inflamação. Então, ele passou do período de inflamação, que dura de 7 a 15 dias, já entrou no processo de proliferação e remodelamento, só que, às vezes, ele chega para você com uma reagudização da inflamação. Por quê? Essa reagudização, ela pode acontecer em pacientes que estão com muito medo, que estão tensos, né? Pacientes que evitam o movimento, isso pode agudizar a inflamação. Ou então, o paciente passou já da fase de inflamação, mas aquela inflamação agudizou novamente, porque ele pode, às vezes, estar fazendo alguns movimentos que irritam ainda mais o nervo. Então, eu vejo muitas vezes paciente que tá com o nervo, que tem o nervo inflamado e vai, por exemplo, fazer um pilates e trabalha o movimento de alongamento e fica aumentando a tensão neural. Esse estiramento, esse alongamento causa irrita mais o nervo inflamado, e aí mesmo que ele já tenha passado dessa fase de inflamação, esse estiramento vai reagudizar os sintomas, né? Ou então o paciente que às vezes não está fazendo os movimentos corretos de acordo com cada caso específico. Dependendo de cada caso, em cada paciente, a gente tem movimentos com direções de preferência. Então, tem em alguns pacientes a direção de preferência para ele vai ser a flexão de tronco, para outros pacientes vai ser a extensão. E se você faz extensão num paciente que tem uma direção de movimento de preferência, que é a flexão, você também vai reagudizar aquele sintoma dele, tá? Então, no processo de cicatrização, a fase de inflamação dura de 7 a 15 dias. A partir disso, o próprio organismo se encarregou de reparar, né, aquela inflamação. E aí, se o paciente chega para você depois desses 15 dias com sinais e sintomas, com diagnóstico de uma doença inflamatória, você vai avaliar. Pode ser que seja uma inflamação falsa, ele não tem inflamação, e você avalia isso através dos exames clínicos e exame físico, que eu ensinei hoje. Ou então pode ser que o paciente esteja agudizado, ou por conta de medo, tensão, questões emocionais, ou por conta de estiramento, tensão neural que está sendo aplicado, ou então por conta de movimentos em direções erradas que está sendo realizado com esse paciente na reabilitação, tá? E aí, outra situação que eu falei para vocês, que também pode causar a inflamação do nervo, é a estenose. O que é a estenose? Na estenose, a gente tem um estreitamento do canal medular, e esse estreitamento do canal medular é por onde passam os nervos, né? Então, na estenose, esse canal fica estreitado, porque
Esse canal estreita por deformidade de algumas estruturas. Então, por exemplo, deformidade no disco, nas facetas articulares, deformidades na cartilagem articular, né? Essas deformidades que surgem por conta do processo degenerativo pelo desgaste natural do tempo, como por exemplo são os osteófitos ou os famosos bicos de papagaio, né? A deformidade dessas estruturas, cartilagem, disco, facetas, né, por conta do processo de degeneração, leva à formação dos osteófitos, que são os bicos de papagaio. Esses osteófitos ocupam espaço dentro desse canal medular, diminui, né, o espaço dentro desse canal, e aí pode comprimir os nervos que passam dentro desse canal, e comprimindo os nervos podem inflamar. Então, além da hérnia de disco, a estenose é uma outra situação. E esse processo, a estenose, ela é um processo degenerativo, então ela vai se desenvolver ao longo dos anos. E muitos pacientes com estenose, eles são assintomáticos, e enquanto outros pacientes, né, eles podem ter uma agudização e uma inflamação do nervo. E aí, nesse caso, o paciente, você vai avaliar o paciente, vai identificar também se ele tem lá os sinais e sintomas, tanto no exame clínico como no exame físico, que confirma ou se exclui se a dor daquele paciente é causada por uma inflamação do nervo, tá? Então, a causa da dor do paciente não é a inflamação do ciático. A causa da dor do seu paciente ou vai ser uma hérnia de disco ou vai ser uma estenose. E aí você vai identificar qual é a raiz nervosa que está inflamada. E para a gente poder ir para o final dessa aula, 1h30 já, uma vez que você identificou e que você confirmou através do exame clínico, fazendo perguntas intencionais, avaliando, né, interpretando as respostas do seu paciente, uma vez que você fez o exame físico, avaliou amplitude de movimento, sensibilidade, força, teste neural, confirmou, o meu paciente, a dor dele realmente está sendo causada por uma inflamação verdadeira de raiz nervosa, identificou o nível da raiz nervosa que está envolvida, né, baseado nos mapas de dermátomos e miótomos, como é que eu vou tratar esse paciente? Algumas orientações para vocês na hora de tratar paciente com inflamação de raiz nervosa verdadeira. Primeiro, começa sempre tratando esse paciente na posição deitada, tá? Porque na posição deitada, você tira a carga axial, você tira a gravidade. Então, trata esse paciente deitado. Não vai tratar ele sentado ou em pé, porque você tem a gravidade agindo. Então, principalmente no início, quando o paciente chega naquela crise muito aguda, trata ele na posição deitado. Além disso, coloca o paciente em posições que vão abrir o espaço intervertebral, porque aquele nervo que está inflamado, ele precisa respirar. Então, coloca o paciente em posições que abram o espaço intervertebral para deixar o nervo respirar e ajudar a diminuir essa inflamação. Quais seriam essas posições? Se for a queixa do paciente, se for cervical, você vai colocar ele em decúbito dorsal e colocar aqui 2 travesseiros para fazer essa flexão de tronco de forma passiva, né? Não vai pedir para ele contrair os músculos, porque ele já está com uma inflamação. Se você forçar uma contração, isso pode piorar a dor. Então, coloca alguns travesseiros aqui e deixa o paciente um tempo nessa posição de flexão para abrir espaço aqui e deixar o nervo respirar. Isso a gente está falando de pacientes que chegam aí numa crise aguda de dor.
E se for na lombar, você vai colocar o paciente em decúbito ventral, com travesseiros na região do abdômen, porque aí você, colocando travesseiros aqui, você vai fazer vai colocar a lombar em leve flexão, tá? E aí essa posição também vai abrir o espaço e vai ajudar o nervo respirar, tá? Então coloca 1 ou 2 travesseiros e deixa o paciente lá. Importantíssimo, paciente, se você confirmou que a dor dele está relacionada à inflamação de nervo, não faça alongamento com esse paciente. Se você alongar esse paciente, você vai aumentar a tensão neural e isso irrita ainda mais o nervo que já está inflamado. E eu vejo muitos profissionais, tudo faz alongamento. Ah, vamos fazer a massagem e vamos terminar com o alongamento. Vocês precisam saber, o alongamento é bom? Ele é, depende de cada caso. Paciente que chega para você com inflamação de raiz nervosa, se você for alongar, você vai irritar ainda mais esse nervo. No dia seguinte, o seu paciente vai estar pior, vai estar travado, tá? Aplicar a massagem Life. Então, para quem é aluno do método Natália Tanaka, massagem Life nos músculos que são inervados pela raiz inflamada. Então, lá na avaliação física, vocês identificaram. No caso, a alteração de sensibilidade de força. Você identificou que a raiz nervosa envolvida, inflamada, é a raiz de C5, né? Quem que inerva, quais músculos são inervados por C5? Ah, é o músculo deltoide. Então, você vai aplicar a massagem Life no músculo deltoide. Então, você aplica a massagem Life no músculo que é inervado por aquela raiz que você identificou que é a raiz nervosa inflamada. Além de aplicar a massagem Life no músculo que é inervado, né, por aquela raiz que está inflamada, eu aconselho que vocês apliquem também a massagem Life nos músculos, né, que estão na área de dor referida do músculo deltoide. Então, pegou o músculo deltoide, olha qual é a área de dor referida do músculo deltoide. Por quê? Normalmente, os músculos da região de dor referida também vão apresentar contratura e ponto gatilho. Uma vez que o nervo está inflamado, né, e estimulou os nociceptores e causou dor, todos os músculos que estão no trajeto daquela raiz nervosa e os músculos que estão na região de dor referida do músculo principal, eles tendem a apresentar contratura muscular e pontos gatilhos. Então, no caso da raiz nervosa inflamada ser a C5, que inerva deltoide, quais são os músculos que estão na área de dor referida do deltoide? Supraespinhal, infraespinhal, peitoral maior e menor, bíceps e tríceps braquial, tá? Então, o músculo deltoide está aqui. Olha lá no mapa dos pontos gatilhos qual é a área. Para quem é aluno, vocês têm lá dentro de massagem Life, tem o mapa da dor na região de ombro e braço, que já está liberado para vocês. Para quem é da turma 17, vai ter que aguardar ainda até liberar. Mas até a turma 16, ombro e braço já está liberado. E lá dentro vocês têm um mapa de dor referida de cada músculo. Então, no caso do músculo deltoide, vai tratar o músculo deltoide e vai tratar também supra e infra espinhal, peitoral maior e menor, bíceps e tríceps, tá? Todos que estiverem no mapa de dermátomos, não, é o que eu tô falando, vai tratar todos o quê? Todos os músculos que estiverem no mapa de dermátomo? Não, você vai aplicar a massagem Life no músculo que é inervado pela raiz nervosa que você identificou que está inflamada.
Além daquele músculo, você vai tratar os músculos que estão na área de dor referida do músculo principal. Então, se a raiz nervosa alterada, inflamada é C5, o músculo que o músculo que C5 inerva é deltoide. Então, você vai aplicar LIFE no deltoide e nos músculos que estão na área de dor referida do deltoide, que é o que eu falei para vocês. Supra e infraespinhal, peitoral maior e menor, bíceps e tríceps braquial, tá? Além da massagem, pacientes que apresentam dor devido envolvimento neural, eles precisam, além da massagem, além de evitar alongamento, além de colocar eles em posições que abrem espaço, além de começar tratando eles na posição deitada, esses pacientes também precisam realizar exercícios terapêuticos, eles precisam serem expostos gradualmente a movimentos repetidos com progressão de carga em direções de preferência, né, para diminuir a compressão, para diminuir a compressão lá na coluna do nervo, para que eles voltem a realizar os movimentos funcionais e para esse paciente perder o medo. Porque o fato dele ter dor, ele bloqueia o movimento. Só que a falta de movimento por conta da dor faz com que no processo de cicatrização, depois da fase de inflamação, venha a fase de proliferação e de remodelamento. Nessas fases de proliferação e remodelamento, o paciente precisa ser submetido a movimento com carga até o final da amplitude de movimento, porque a falta de movimento vai gerar aderências entre as estruturas, né? A falta de movimento vai formar uma fibrose, porque depois da inflamação vem a proliferação e remodelamento. Se o paciente não for submetido a movimentos com carga até o final da amplitude de movimento, vai formar um tecido fibroso e aquele tecido fibroso gera aderências e com isso limita a amplitude de movimento desse paciente. Então, o paciente precisa ser submetido a exercícios, a movimentos, movimentos de direção de preferência, movimentos repetidos numa direção de preferência com exposição gradual de carga. Não dá para tratar esse paciente com envolvimento neural somente com massagem. Então, caso você não seja um fisioterapeuta, se você não tem essa formação para passar exercícios para o seu paciente, você vai tratar com a parte manual, com a parte de massagem e vai orientar ele a procurar um profissional para fazer os exercícios. É qualquer exercício? Não, não é. E aí eu vejo muitos pacientes que vão procurar, por exemplo, Pilates, porque o Pilates faz bem para todo mundo, então vou fazer Pilates porque melhora a coluna. Só que, dependendo da fase que o paciente está, se ele está numa fase inflamatória e vai lá e faz o Pilates e faz alongamento, ou faz movimentos que contra a direção de preferência, isso vai piorar. Então você precisa ou ter contatos, de profissionais capacitados para você poder indicar os seus pacientes, caso você não seja profissional habilitado para aplicar esses exercícios, ou se você for um profissional habilitado a aplicar esses exercícios, você vai identificar qual é a direção de movimento de preferência para cada paciente, fazer movimentos repetidos naquela direção com exposição gradual de carga. Deu para entender, então? A partir de hoje eu não quero mais ninguém me mandando mensagem, não quero ninguém mais falando para o paciente: a causa da sua dor é o ciático inflamado. Depois dessa aula de 1h40 que eu tô aqui falando para vocês,
tá? E não é para olhar para o paciente só porque ele tem uma dor irradiada, o problema dele é o ciático. Tem muita coisa aqui que vocês precisam avaliar, identificar para realmente falar: a dor do meu paciente é o nervo que está inflamado ou não. Tudo bem? Bom, graças a Deus parece que normalizou as coisas por aqui, parece que o Instagram voltou, o WhatsApp voltou, então amanhã, terça-feira, eu venho aqui com a live do projeto Nath Me Ajuda, onde eu vou ficar 1 hora aqui para responder as suas dúvidas. Se você ficou com dúvida dessa aula, se você está com dúvida de algum caso clínico, se você tem dificuldade em divulgar, em fazer a gestão, volta aqui amanhã e manda a sua dúvida que eu vou estar aqui para responder, tá bom? Um beijo grande para vocês, então. Espero vocês amanhã, terça-feira, 20 horas aqui no Instagram. E lembrando pros alunos da turma 17, quarta-feira a gente tem um webinário, nosso webinário número 2, às 19, das 19 às 20 horas. Lembrando que vocês têm um desafio, que é gravar um vídeo de apresentação profissional e postar no feed do Instagram e me marcar. E na quarta, na quinta-feira, vocês têm a primeira aula com o Paulo Vono, nosso consultor de vendas, que vai te ensinar técnicas de venda na massagem para você lotar a sua agenda e aumentar o seu faturamento. Um beijo grande para vocês, então, até amanhã.